Olá, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Aqui é o pastor Ale Rocha. Bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical da ICJBV, a Igreja de Cristo no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Bem-vindos à nossa aula de número 20. Acredite! Se nós entendermos que é uma aula dominical e que ela é liberada semanalmente, nós já estamos há 20 semanas juntos. E hoje temos algo muito especial. Nós hoje teremos a aula de 2 capítulos do livro de Apocalipse, capítulos 17 e capítulos 18. Nunca é demais pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, compartilhar este estudo com os seus amigos, conhecidos, redes sociais. E aqui na descrição desse vídeo terá o link para todas as aulas anteriores, todas as 19 aulas anteriores, além de link para o slide dessa aula, além de link para o grupo privado de WhatsApp, onde você pode eventualmente compartilhar dúvidas e responderei dúvidas, e lá também eu encaminho semanalmente o slide de todas as aulas, ok? Papel, caneta, Bíblia, e vamos juntos nessa linda jornada. Nós estamos trabalhando com este sistema de parceria. Como ele é uma aula online, você pode assistir de qualquer plataforma através do nosso canal aqui no YouTube. Então eu peço que todas as vezes que nós citarmos uma referência bíblica, pause, vá na sua Bíblia, leia a referência e então você volte para o vídeo. Vamos nessa? Bem-vindos então à aula Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Os capítulos 17 e 18 apresentam a Babilônia, que tipifica. O que eu quero dizer com este termo? Tipificar. Ele é um tipo de. Então, ao longo da história, nós somos apresentados a grandes sistemas, ou a grandes impérios, ou a grandes governos que têm uma influência e um impacto de ordem mundial. A Babilônia, do capítulo 17 e 18 de Apocalipse, tipifica o último grande sistema mundano com o qual o Senhor tem de lidar antes do retorno de Cristo. O capítulo 17, ele enfatiza o aspecto religioso deste sistema. E o capítulo 18, o aspecto comercial. Desde a época que nos foi apresentado a marca da besta, nós entendemos que, independente de quem seja o anticristo ou a besta, de que este momento ele terá uma ampla influência e um amplo controle, seja político, religioso ou econômico, de tal forma que as pessoas poderão comprar apenas se tiver a marca da besta. A besta vai destruir o sistema religioso babilônico. No capítulo 17, nos versos 16 a 18, nós veremos isso. E Deus destruirá o sistema comercial. Vamos para o texto? Primeira parte, os 2 primeiros versos do capítulo 17, tá? Eu só aqui, perdão, que eu tecla errada. Capítulo 17, 2 primeiros versos. Uma mulher montada na besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Já que as 7 taças do capítulo 16 levaram a cólera de Deus sobre o mundo ao ápice, incluindo a queda da Babilônia, um desses anjos convidou João para ir ao deserto ver a grande meretriz. O sistema mundano apóstata, já mencionamos,
que há 4 mulheres em Apocalipse, ou 4 tipos de mulheres. A primeira é a Jezabel, símbolo da apostasia que aos poucos entra na igreja. Capítulo 2, verso 20. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Depois temos a Israel, capítulo 12, verso 1. A meretriz, o último sistema mundano apóstata. Apóstata quer dizer aquele que se desviou, declinou, se afastou da fé. E a noiva, que nos é apresentada no capítulo 19, verso 7. A explicação desse texto. Vamos lá para o texto, capítulo 17, dos versos 3 a 18. Então o anjo me levou em espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa estava inscrito: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me diz: Por que você está admirado? Eu expliquei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei, um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberão reino, mas que por uma hora receberão, com a besta, autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Essa descrição usa muitos símbolos, mas o anjo explica-os para nós. Não teremos muito problema para entender o que o capítulo ensina se aceitarmos a interpretação da palavra de Deus. Primeiro ponto, a mulher. O versículo 18 deixa claro que se trata de uma cidade que, na época de João, reinava sobre os reis da terra. As 7 cabeças, dos versos de número 3, identificam-se com 7 montes, do versículo 9. Parece não haver dúvida de que a cidade é Roma. A cidade está situada sobre 7 montes na época em que Apocalipse foi escrito. Roma reinava sobre os reis da terra. Segundo ponto, a besta.
Essa é a mesma besta do capítulo 13, o anticristo. O versículo 8 indica que esse governante mundial emergirá do abismo insondável, o que sugere que ele foi ressuscitado. A palavra perdição liga com Judas, conforme João 17,12, que o chama de filho da perdição, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 3. Por isso, alguns estudiosos acreditam que o anticristo é Judas ressuscitado, o que não tem muita base de interpretação bíblica, mas como o espírito de Judas, ou com a atitude de Judas, como aquele que trai, como aquele que trai, como aquele que, que vira as costas, como aquele que entrega, como aquele que denuncia, como aquele que abandona. A besta é escarlate, cor que a liga com o dragão, que é Satanás, conforme capítulo 12, verso 3 de Apocalipse. Também as 7 cabeças e os 10 chifres se identificam com Satanás, conforme capítulo 12, verso 3 e 13, verso 1. O versículo 9 afirma que as 7 cabeças são 7 reis, como também 7 montes. E o verso 12 explica que os 10 chifres são mais 10 reis. Portanto, a besta assemelha-se ao reino do anticristo e a si mesma. No verso de número 9, a expressão 7 reis poderia ser traduzida por 7 reinos. Em outras palavras, o reino da besta será o 7º reino mundial, o que ainda não chegou. Terceiro ponto, as 7 cabeças. Já vimos que essas cabeças representam 7 montes e 7 reis ou reinos, conforme o verso 9. Os 5 reinos que caíram são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e a Grécia. Na época de João, o reino que existe seria o Roma. O que ainda não chegou, o 7º reino, é o da besta. Se compararmos as 7 cabeças com os reis, então os 5 reis que já caíram, ou os governantes romanos, seriam Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. O que existe seria Domiciano, e ainda não chegou a besta, o rei do Império Romano revivificado. Tá? Vale ressaltar que todas essas interpretações são, por assim dizer, as interpretações mais comumente aceitas. Existem muitas vertentes interpretativas que lá no final do livro a gente vai pincelar ali um grande resumão, né? E vamos compartilhar algumas visões e algumas versões do que falam e do que explicam sobre Apocalipse. Mas sigamos o estudo. Quarto ponto, os 10 chifres. Estamos falando do capítulo 17 de Apocalipse. O versículo 12 explica que são mais 10 reis. Eles fazem paralelo com os 10 artelhos da imagem de Daniel, capítulo 2, versos 36 a 45. O Império Romano revivificado. Nos dias de João, esses reis ainda não tinham recebido poder. Isso está reservado para os últimos dias, quando a besta assumirá o poder da Federação da Europa. E aí você me pergunta, pastor, por que você afirma, ou por que o estudo assim afirma que é a Europa? Nós estamos falando de 10 países unificados com poder econômico e influência mundial. Se você pegar o G8, o G7, o G20, você vai ver sobre a questão dos países hoje mais industrializados e mais ricos. Nós temos aqui na América do Norte apenas 3 países. Nós temos na América do Sul mais países, na América Latina, né, que são todos os países de fala espanhola, porém, da América do Sul e Central, porém, nós estamos falando de países que há uma representatividade e o bloco comum ou o bloco comum europeu seria o mais indicado. Observe que esses 10 reis apoiam a vontade da besta e a sua batalha contra Cristo e contra os santos
e que, com o auxílio da besta, destruirão a grande meretriz. Quinto ponto, as águas. As águas em que a meretriz está sentada são os povos do mundo, conforme o verso 15. Ela terá influência política, econômica e, acima de tudo, religiosa sobre o mundo. A aplicação desse texto. A meretriz representa a igreja mundana, apóstata dos últimos dias, com sede em Roma. O nome Babilônia nos remete a Gênesis 10, de 1 a 11 e 11, de 1 a 9. Passagens que relatam a primeira rebelião organizada contra Deus. A palavra Babel significa confusão e representa a religião apóstata. Desde que Caim matou Abel, o esquema babilônico persegue os verdadeiros crentes. Todas as seitas anticristãs, mesmo os que se denominam cristãos ou cristãs, mataram servos de Deus como parte do seu sistema abominável. Nos últimos dias, será criada uma só igreja mundial. Essa igreja mundial, a meretriz, a prostituta, se envolverá nos assuntos políticos e econômicos do mundo e, com a ajuda da besta, se tornará uma grande potência. A igreja mundial cavalgará para o poder na garupa da besta, isto é, com a ajuda de Satanás e do que chamamos Estados Unidos da Europa, né? Ou um bloco econômico, ou um bloco de países unidos em um prol de um só propósito. A besta terá o apoio de 10 reis em sua cavalgada em direção à vitória, conforme Apocalipse 6, capítulos versos 1 e 2. Haverá união entre as nações da Europa, a besta e a Igreja Mundial. O cenário apresentado no capítulo 17 acontecerá na primeira metade do período chamado tribulacionista, ou tribulacional, ou da tribulação. Lembre-se que a besta ainda não revelou seu caráter satânico. Todos acreditam que ela é gente boa. No meio da tribulação, a besta quererá todo o poder e adoração para si mesma, conforme o capítulo 13 nos revelou. Isso significa que ela precisa se desfazer da meretriz da igreja, porque esta representa a adoração a Deus, mesmo que de uma forma caída, apóstata. O versículo 16 indica que as nações confederadas da Europa, muito possivelmente, se virarão contra a Igreja Mundial e a destruirão, e assim se cumprirá a profecia de Apocalipse 2, 20 e 23. A besta, com a meretriz fora do caminho, se declarará Deus e exigirá que as nações a adorem. Ao mesmo tempo que se domina a igreja apóstata de meretriz, a igreja apóstata de meretriz, retrata-se a verdadeira como virgem pura. A meretriz está no deserto, a noiva no céu. A meretriz foi adornada por Satanás, conforme 17,4, e a noiva por Cristo, conforme 19,8. A meretriz é julgada para sempre e a noiva reinará para sempre. A meretriz sujou-se com o sangue dos mártires e a noiva foi redimida pelo sangue do Cordeiro. Convém que os cristãos piedosos se separem da igreja falsa de Satanás e se identifiquem com os que são fiéis a Cristo e à palavra de Deus. Talvez a igreja falsa pareça ser bem-sucedida por um tempo, mas a sentença dela já foi pronunciada. Bem-vindos a Apocalipse, capítulo de número 18. Esse capítulo apresenta a Babilônia comercial. E esta representa o grande sistema global dos últimos dias. É evidente que a religião babilônia, a igreja apóstata, terá um papel importante na economia das nações. O colapso desse sistema religioso é o início do fim do império da besta, embora ela ainda não tenha mais
ela ainda tenha mais 3 anos e meio aproximadamente de reinado. É reconfortante lermos Apocalipse 17, do verso 17. Vamos ver o que está o texto lá? Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. É reconfortante, como dissemos, ler esse texto e perceber que todas as coisas consumam a palavra de Deus. Nesse capítulo, observaremos, quatro vozes distintas. Primeira delas, a voz de julgamento, capítulo 18, dos versos de número 1 a 3. Tá? Diz assim: a queda da Babilônia. Depois vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor, e ele bradou com voz poderosa: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Esse anjo comunica a queda da Babilônia, evento que se já fora anunciado nos capítulos 14, verso 8 e no capítulo 16, verso 19. A repetição caiu, caiu, sugere o julgamento duplo, a Babilônia religiosa e a Babilônia comercial, como também a afirmação do verso 6 de que receberá em dobro por seus pecados. Por fim, essa grande cidade, do verso 10, o centro do sistema econômico mundial, receberá o que merece da mão de Deus. Ela se tornou a moradia de demônios. Veja Efésios capítulo 2, versos 22, em que a igreja é a habitação do Espírito e o refúgio dos espíritos imundos, conforme capítulo 16, versos 13 e 14 do Evangelho de Mateus, de Apocalipse. Muitas vezes, retrata-se Satanás como uma ave. Mateus 13, 4, 19, 31 e 32. O versículo 3 indica que a Babilônia influencia as nações da terra da mesma forma que o vinho faz com os bêbados. Todavia, essa cidade deixou as nações ricas, e isso é tudo que lhes interessa. Segundo ponto, capítulo 18, a voz da separação, versos de número 4 a 8. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda. Paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloria: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Uau! Forte, né? Deus tem 2 motivos para querer que suas pessoas saiam dessa cidade. O primeiro é que a cidade será destruída, e ele quer salvar os seus. Segundo, que a cidade é satânica, e ele não quer que elas se contaminem. O chamado do Senhor para o seu povo sempre foi:
Retirai-vos, pois salvação significa separados do mundo para o Senhor, conforme você pode ver na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, dos versos 14 e subsequentes. O mundo glorifica a si mesmo, conforme verso 17 do capítulo 18. O cristão procura glorificar a Deus. O mundo vive para as delícias do pecado e o cristão para os prazeres de Cristo. No verso 7, veja o orgulho da Babilônia. Estou sentada como rainha, abre aspas. Pranto nunca hei de ver. Todavia, o versículo 8 indica que um dia ela trocará suas alegrias por sofrimento, suas riquezas por fome. Aqui há uma lição para o povo de Deus, de que hoje não te tornes cúmplice de pecados do outro. Veja 1 Timóteo 5:22 e Jeremias, capítulo 51, verso 9. Terceiro ponto, a voz de lamúria. Lembrando, 4 vozes, verso 18, capítulo 18, versos de número 9 a 19. Diz assim: Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apetenciam, né, de apetite, tá? Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes, né, dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela e chorarão e se lamentarão, gritando: Ai! A grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e de vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganhavam ou que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Lançarão pó sobre a cabeça e lamentarão, chorando, gritarão: Ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Uau! Forte, né? Há dois grupos que lamentam a queda da Babilônia: os reis, versos 9 e 10, e os mercadores da terra, dos versos 11 a 19. Eles se prostituíram com a Babilônia ao rejeitar o Deus verdadeiro para seguir ídolos, em especial o dinheiro. Eles venderam a alma em troca de riquezas. Agora, chega ao fim a vida de luxo. Nos versos 10, 16 e 19, observe a repetição: Ai, ai! A Babilônia é julgada em um só dia e em uma só hora. Uau! Por que os mercadores e os reis planteiam? Porque acabou o comércio deles.
Os versículos 12 a 13 mencionam as grandes riquezas do comércio que incluíam escravos e até almas humanas. Nos últimos dias, a escravidão aumentará, pois Satanás sempre quis escravizar a alma e o corpo do homem. Os ricos ficarão mais ricos e os pobres mais pobres. O luxo e a necessidade serão destruídos quando Deus julgar a Babilônia. A indústria naval falirá com a destruição dos navios. As pessoas mundanas dependem desse sistema econômico para cuidar delas, protegê-las e satisfazê-las, mas no fim não se disporão dele. Quarto ponto, a voz de regozijo. Dos versos de número 20 a 24. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-as ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes muros. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Os homens mundanos nunca tiveram o mesmo ponto de vista do povo de Deus. O céu regozijou-se quando Satanás foi expulso de lá, mas a terra lamentou. Capítulo 12, versos de 10 a 12, dá uma olhadinha. E mais uma vez o céu regozija-se com a destruição da Babilônia, mas a terra lamenta. O principal motivo para o regozijo do céu é que Deus vingou o sangue dos mártires. O sistema babilônico é satânico e, desde o início, Gênesis 4, responsável pelo martírio do povo fiel do Senhor. Em Apocalipse capítulo 6, dos versos de 9 a 11, as almas sobre o altar perguntaram: até quando, ó soberano Senhor? Agora, a oração delas é respondida. Deus vinga o sangue delas. Veja Romanos capítulo 12, verso 19. O lançamento da pedra de moinho indica a rapidez do julgamento do Senhor sobre o império da besta. Alguns estudiosos veem o retorno de Cristo, a pedra ferida, conforme o relato de Daniel capítulo 2, dos versos 34 a 35 e dos versos 44 a 45. Nessa pedra de moinho, Cristo retornará para destruir as obras do mundo, exatamente quando este pensa que seu desempenho está perfeito. Observe a repetição do termo jamais nesse capítulo. Leia Jeremias capítulo 25, dos versos de 9 a 11. O homem não pode fazer nada para mudar as coisas quando Deus diz jamais. Leia também Jeremias capítulo 51. O homem não pode fazer nada para mudar as coisas quando Deus diz jamais. Leia Jeremias 51. Uau! Queridos, que dois capítulos tremendamente maravilhosos. Lembram lá no início quando eu disse que o livro de Apocalipse ele é um livro de esperança? Pois bem, nenhum mal que nenhum servo de Deus tenha sofrido em qualquer que seja o momento da história
ficará sem a devida retribuição, desde o sangue do justo Abel, que foi morto por seu irmão, até o último dos sangues que hão de ser derramados por causa do nome de Deus. Esse livro é um livro de esperança, porque Deus reafirma que toda maldade e que todo pecado receberá a sua recompensa, e que nós, o seu povo, o povo de Deus, aqueles que as suas roupas espirituais foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, esses têm nele a devida recompensa e promessa de que reinarão com ele para todo sempre. Todo sempre. Eu agradeço ao Senhor pela sua companhia, pela sua parceria. Estamos na reta final, faltando apenas o estudo de poucos capítulos, e eu te convido, vamos juntos até o fim. Amém? Deus te abençoe, um ótimo dia para você, que a graça de Deus possa aquecer o seu coração de acordo com aquilo que você esteja precisando, e que a vontade do Senhor seja realmente aquilo que determina cada escolha, cada ato na sua vida. Estamos aqui para servir você. Deus te abençoe e até a próxima.